Então vamos brincar aqui um pouquinho, apresentar-me para quem ainda não me conhece, depois o Kleber vai se apresentar também para quem ainda não conhece, e a gente segue mostrando aí o que é que a gente trouxe de proposta para vocês. Então eu sou a Adriane Colossetti, cofundadora aí, né? Cofundadora, fundadora da Sunset Treinamento e Serviço, é que agora a gente já está assim, né? Tudo junto e misturado. Eu falo que a equipe também são tudo intraempreendedores, eles também são donos disso daqui que nós estamos construindo em várias mãos. Então, já estou me sentindo assim, praticamente. Mas vamos lá. Sou mestre em Inteligência Artificial pela FEI, eu tenho bacharel em Engenharia da Computação e Ciência da Computação, coordenadora de cursos de MBA, como professora também em graduação e MBA também, certificada PMP, amo de paixão PMBOK, acho que a gente tem que atuar também com ele, que tudo se complementa, nenhum tipo de conhecimento é jogado fora, né? A gente sempre usa o melhor de tudo que a gente aprende. PSPM, PSPO, tudo na linha aí do Scrum.org. Master Coach, Master em PNL, e aí para a linha também de ITIL, COBIT, que é a parte de governança. Mas vamos lá. A ideia não é eu ficar falando aqui, eu acredito que sempre as pessoas que estão aqui me conhecem bastante, então não ficar me apresentando tanto, não. Mas é isso, amores, trazer um pouquinho desse universo, né, de coisas que a gente já praticou, já programei pra caramba, programei com COBOL, e depois eu tive que virar a chavinha aí para Java, então fiz aí a minha, né, inversão de chave, que foi o primeiro choque que eu dei no Tico e Teco, e além disso, né, depois eu fui para projetos, eu me apaixonei por projetos, e com isso é que eu fui atrás de entender um pouquinho mais de pessoas. Porque acho que é em pessoas que a gente... Deixa eu colocar aqui que acho que facilita a vida. Acho que tem algum barulhinho junto. Passa na hora de falar. Aí, viu? Caralho. Bora nós. Então vamos lá. Eu vou deixar agora a palavra com o Kleber para que ele possa também se apresentar. E a gente segue o jogo. Bom, boa noite, pessoal. Prazer, obrigado por estarem aqui com a gente. Então, eu e a Adri estamos juntos nesse desafio. Eu também fiz o mestrado junto com a Adri. Ela veio da TI, eu vim da engenharia mecânica. Também estudando depois a área de gestão de projetos e empresarial. E sou professor da FEI e da FGV, além da FATEC. Amo muito tudo que a gente trabalha com projeto. Eu tenho mais de 20 anos com projetos automotivos e projetos de grande porte. O que nos uniu foi software, a Adri em TI, eu junto com muitos desafios, e aí esse webinar de hoje é bem legal porque nós estamos juntando, vendo quanto tem de oportunidade de ganho a gente ter. Tudo que existe no ágil, agora levando além da TI. Então isso vai ser muito prazeroso mostrar o ganho que a gente pode ter. É isso aí, Adri. Bora nós então. Então, o objetivo desse webinar de hoje é mostrar um pouco, né, o Framework Scrum e como que a gente usa ele além da TI. Além disso, obviamente, como já falamos aí no início, a gente vai apresentar um pouco um dos frameworks escalado, né, do Scrum escalado. Então, para quem não conhece, para quem ainda não ouviu, né, desculpem para quem já nos ouviu de ser redundante, mas é só para poder deixar todo mundo matriculado na mesma página. E a gente já parte desse webinar pensando que o pessoal já pelo menos leu alguma coisa, já tem alguma informação sobre o que é o Scrum, o que é esse universo, e é em cima disso que a gente vai brincar um pouquinho, tá? Então, tudo parte de um planejamento estratégico, onde as pessoas precisam entender quais são os projetos que vão para as esteiras. E nisso daí é criado, então, uma visão de produto, e essa visão de produto é criado um Product Backlog, ou seja, uma lista ali, vamos pensar, uma lista de Excel com vários requisitos, vários itens que precisamos entregar, descrever para poder entregar o produto ou o serviço que a gente vai elaborar, aplicar esse projeto.
Aí a gente vai priorizar de acordo com o valor do cliente, de acordo com aquilo que faz real sentido para o mercado. Aí a gente vai quebrar isso em versões, né? Isso tudo quem faz é o papel aqui é o Project Owner, que é o dono do projeto. Quem pode apoiar é o Scrum Master. E o Scrum Master é o líder, né, o servidor do projeto. E em cima disso, a gente, depois que fez isso, depois que refina, ou seja, que faz o detalhamento de cada item, vai para a mão do Dev Team, que é a terceira pessoa ali, né, que a gente tem, que é um time de desenvolvimento, que vai organizar tudo isso, né, aqueles pedacinho por pedacinho, o Project Backlog selecionado para poder fazer parte aí das sprints. Então, a gente vai ter... que eu tenho que me balizar para saber se o público que está assistindo aqui hoje, vão me moderando, vão me falando no chat, por favor, se tá ok eu seguindo nessa fluência, como se já todo mundo soubesse disso daqui, ou se eu preciso explicar um pouco melhor, tá? Então, Rodrigo. Oi, Clé. Então, até para a gente trocando ideia aqui, esse backlog, para quem é de TI, o que tem lá dentro? Ou seja, como a gente está indo muito além da TI, o pessoal tem... O Project Backlog é o que a gente quer desenvolver, o produto que a gente quer desenvolver e gerar valor. Então, eu lá na área automotiva estou desenvolvendo um carro, estou desenvolvendo uma linha de produto. Quem está em marketing está desenvolvendo uma peça de marketing, quem está em TI está desenvolvendo uma outra ideia. Então, essa que é a vibe. É daí que a gente já começa a ter a oportunidade de perceber que dentro desse contexto eu já não estou mais preso a TI. Porque o Project Backlog, ou seja, o produto Backlog, ele cabe para todo mundo que está fazendo um desenvolvimento. Beleza? Só um comentário aí. Valeu, Dri. Perfeito, mano. Vamos lá. E aí vão me balizando, vão me deixando saber se tá ok, se tá, né, compreensível tudo aquilo que nós estamos passando, ou se tá muito techniquez, porque eu tenho esse problema, né? Aí eu falo que a gente fica tão viciado nisso, né, de tanto que a gente trabalha isso, que às vezes o negócio acaba fluindo e aí a gente não sabe como que estão as coisas. Mas enfim, aí partimos desse Project Backlog, selecionado já, tudo bonitinho, monta-se então as tarefas que serão necessárias executar para poder entregar o que precisa. E aqui é que a gente pode, de repente, usar um Kanban, que não tem nada a ver aqui no Scrum, só que é uma ferramenta linda do Lean, um método do Lean que casa perfeitamente nesse universo para poder contribuir na organização de tudo o que a gente precisa fazer durante o projeto. Só que a gente vai fazendo esse planejamento de pedacinho em pedacinho. Executa ele, geralmente de 2 a 4 semanas. Vale lembrar que uma sprint vai desde o planejamento até a sua retrospectiva e que ela tem de 1 até 30 dias. Aí dentro desse universo, nós como time escolhemos a quantidade de tempo que nós vamos levar para fazer a sprint, não pode passar de 4 semanas. Geralmente a gente opta por fazer de 2 em 2 semanas para poder errar rápido e aprender rápido. Durante a execução é feita uma reunião que a gente chama de Daily Scrum, né, ou reunião diária, onde a gente vai perceber o que a gente está fazendo e fazer o nosso micro planejamento durante o dia, com 3 perguntas sugestionadas pelo Scrum Guide, que é o que eu fiz ontem, que vai ajudar a alcançar a meta do sprint, que eu vou fazer hoje, que vai alcançar a meta, que vai ajudar a alcançar a meta da sprint, e se tem algo impedindo alcançar a meta do sprint. Depois disso, que a gente vai verificar tudo isso, se tem impedimento ou não, enfim. Aí a gente vai fazer tudo que tem que ser feito, o PO faz parte do time, né, o dono do produto faz parte do time, tirando as dúvidas, orientando em termos de produto, e aí o Scrum Master também vai tirando os impedimentos, é um líder servidor, é um líder que ajuda, que treina a equipe, que facilita os eventos, que ensina todos a se manter dentro de um time box, ok? Aí o Dev Team terminou de desenvolver, vai fazer aqui a apresentação na review, né, aqui na revisão, na review meeting, vai fazer a apresentação
para o PO e os stakeholders, se convidado, e aí depois eles vão para a retrospectiva, onde eles vão verificar o que foi bom, o que foi ruim, e o que deve ser melhorado. Então, assim, brevemente, né, só passando muito breve em cima de um overview dessa visão geral, para que a gente possa seguir com os cases aqui para vocês. E aí, quando eu falei, né, do Time Boxed, a próxima coisa que a gente vai apresentar aqui para vocês é exatamente isso, né? Tudo no Scrum tem Time Box, ou seja, tem tempo máximo para a gente concluir tudo que tem que ser concluído. E aqui, né, se a gente escolher sprints de 2 semanas, por exemplo, igual eu falei, né, R rápido, aprenda rápido, nós vamos ficar no planejamento até 4 horas. Até 4 horas, a gente pode fazer em menos tempo. Se a gente escolher sprint de 3 semanas, até 6 horas. De 4 semanas, até 8 horas. Já a sprint review, se for 2 semanas, até 2 horas. Aí 3 semanas, até 3 horas, 4 semanas, até 4 horas. Para fechar o ciclo aqui, da retrospectiva, se for de 2 semanas é até 1 hora, se for de 3 semanas até 2 horas, se for de 4 semanas até 3 horas. Lembrando que eu citei aqui para vocês, uma sprint vai de 1 até 30 dias no máximo, e a reunião diária, independente da quantidade de tempo que vai ter a nossa sprint, é sempre até 15 minutos. Aí uma coisa que talvez possa ser um pouco nova, pelo menos aqui a gente apresentando, né, que muita gente viu já os nossos webinários, os nossos cursos de Scrum. Algumas pessoas já viram o nosso de Nexus, e a ideia é que a gente traga isso para vocês nessa. São 3 papéis que nós temos no Scrum, que é o PO, já falei, né, o responsável pelo produto, pelo ROI, ou seja, pelo retorno sobre investimento. Ele é responsável aí por tirar todas as dúvidas quanto a produto, ao serviço, qualquer que seja ele. O Scrum Master, que é o nosso líder servidor, o cara que está responsável por facilitar os eventos, por manter os time boxes ali, ensinar o porquê de cada evento, ensinar a organização, como usar o Scrum, enfim. E o Dev Team, que é aí são as pessoas, né, de 3 a 9 pessoas, que vão executar todo o plano, tudo aquilo que eles mesmos planejarem para poder entregar o que o PO pediu para entregar. Tá, e a gente entra um pouquinho aqui no Nexus. Eu não sei se vocês já tinham visto isso daqui, né, esse framework. Ele também é do Scrum.org e ele serve para projetos grandes, para projetos onde a gente tem muitas pessoas envolvidas. Deixa eu só controlar aqui os microfones, espera lá. Rodrigo? Eu? É o Cleber. Vamos lá. Questão que para quem, por exemplo, não é da área de TI, você pode voltar um slide só para a gente... Aí consegui, pera lá. Foi. Tá, a gente já volta lá. Aqui. Quer dizer que então, lá no Scrum, tá, a gente está se dividindo, apesar da gente ter acostumado a gerenciar a trabalhar em vários projetos, lá no Scrum, nós temos 3 papéis principais, né? Ou seja, independente de ser na TI ou em outra área, a gente vai ter uma pessoa que vai cuidar do negócio, não é isso? O PO. Nós vamos trabalhar com o pessoal com quem manja muito de Scrum e aí vai ajudar o time a desenvolver e ajudar e a remover impedimentos com o Scrum Master. E aí até a pergunta da Natália, né? O que é facilitar os eventos, né? Já fica aí uma pergunta dela. E o Dev Team. Lá na TI, o pessoal que, então, desenvolve toda a parte de software, os códigos e alguns analistas. E aqui com a gente, por exemplo, lá que a gente vai ver como entrar com o exemplo, o pessoal de engenharia que desenvolve um carro, como eu já tinha dito, alguém que faz lá o desenvolvimento de marketing, ou seja, quem coloca a mão na massa diretamente no produto, né, Adri? É isso aí, mano. Obrigada. Muito Valeu. bom. Vai complementando aí, porque mais uma vez vão me deixando saber aí a fluência, tá? Para mim, eu vejo aqui alguns nomes já super conhecidos e eu fico mega feliz que estejam aqui com a gente de novo.
E aí eu acabo pensando que eu estou sendo redundante de ficar falando a mesma coisa sempre, né? Então eu tenho que tomar esse cuidado, porque às vezes eu tenho pessoas que são novas aparecendo agora, né, na webinar, então eu tenho que fazer esses deparos. Obrigada, mano. Valeu, Vai Adri. contribuindo aí. Então, olhando aqui um pouco esse universo do Nexus, né? O Scrum, quando a gente está falando de times pequenos, né, de 3 a 9 pessoas de desenvolvimento, mais o Scrum Master, mais o Product Owner, para produtos focados e pequenos também, que não envolvem vários tipos de times, o Scrum tá ótimo, ele casa perfeitamente. Mas e quando a gente tem, igual o Kleber comentou, um projeto de veículos, que não é tão trivial assim, a gente tem muitas pessoas envolvidas, centenas de pessoas envolvidas. Então, o que a gente pode fazer? Usar o Scrum, que a gente fala que é de 3 a 9 pessoas, não casa, não dá. Então, a gente tem que escalar o Scrum. E aí, para escalar o Scrum, também tem N outros frameworks. Nós, particularmente, usamos bastante o Nexus e também a gente faz uma mescla, né? Às vezes, quando a gente tem os times muito grandes, a gente mistura também com o Scrum at Scale do Jeff. Então, esse daqui é do Ken Schwaber, né, que é o Nexus, que vai até 3 a 9 times Scrum. E depois, quando a gente tem mais do que 9 times Scrum, a gente acaba usando aí o Scrum at Scale, que eu particularmente gosto bastante. Mas tem outros, como o Safe, que também é muito conhecido no mercado. Por enquanto, embora ele também seja aplicável, eu nunca vi ainda rodar 100% dele aqui no Brasil. Mas dá para misturar, dá para você pegar e fazer uma sopa de letrinha desses tantos nomes que estão colocando por aí. Então, o nosso foco aqui é mostrar que dá para escalar, que tem N frameworks, que um deles a gente vai apresentar aqui para vocês hoje. Então, o Nexus, ele tem a mesma pegada do que a gente passou aqui agora, do Scrum, né, com os mesmos papéis, PO, o Scrum Master e Dev Team. Só que agora é de um nível maior, de um nível que você precisa abrir um pouco mais aí, ampliar um pouco mais a mente para poder entender o seguinte: é aplicado para projetos enormes que cabem mais centenas aí de pessoas e a gente escala para poder dividir o serviço e conseguir entregar um produto potencialmente liberável a cada sprint, que a gente chama aqui de integrado. Então, a ideia daqui é a seguinte: nós temos aqui no primeiro quadrinho um Project Backlog. E no Nexus a gente só tem um Project Backlog, assim como a gente tem também um no Scrum. Então, igual. Até aí, igual ao Scrum. Nessa parte aqui, ainda do Project Backlog, ele tem um refinamento para poder tentar descobrir todas as interdependências dele, tentar minimizar o máximo possível dessas dependências, para então a gente pegar e jogar aqui para o próximo passo, que é o Nexus Sprint Planning, para que representantes apropriados de cada time Scrum se reúna, entenda um pedacinho do backlog aqui de cima, que já está devidamente priorizado, escolher o que cabe para cada time devido às skills que nós temos agrupadas. E aqui vale falar que a gente também só tem um PO, tá? Um Product Owner. E aqui a gente tem os representantes apropriados dos times daqui, ó. Vocês estão vendo meu mouse mexer aqui também, né? Dá para ver, né, mano? Aqui, dá, né? Ah, então show. Obrigada. Aí, eles separam os pedacinhos que cabem para eles, obviamente aqui o que tem no topo. Aí a gente vem para cá, vai para a mão do Dev Team e para o Scrum Master, onde o Dev Team vai fazer aqui o restante do refinamento necessário, ou seja, do detalhamento necessário para cada um. Vai montar o Sprint Backlog. O Sprint Backlog somado de cada um
vai compor o Sprint Backlog do Nexus, onde vai ficar explícito para todo mundo entender o que está com o quê. E vai executar normal, rodando o Scrum. Até aqui, ó, normal. Só mudamos essas etapazinhas aqui por enquanto. Importante saber que aqui nós temos um time de integração do Nexus, onde é composto pelo PO, pelo Scrum Master e por representantes apropriados de cada time. Ok? Como temos aqui, né, representantes apropriados de cada time, que já fez todas as escolhas que precisavam fazer, veio para cá para o Dev Team, fez o Sprint Backlog, montou ali o Kanban de cada um, somou tudo isso, montou o Kanban geral. Então agora o negócio começa a fluir, a rodar. O que é importante saber também aqui? Que só tem um Product Owner, que nos Dev Team a gente só tem Dev Team e Scrum Master. Que o Scrum Master daqui pode fazer papel de Scrum Master de alguns times aqui, só não pode, obviamente, se perder num monte de pratinho que ele vai ter que equilibrar, ok? Mas pode. E o PO, ele é único desse processo todo, ok? Depois, então, que aí eles vão rodar normal, eles vão rodar o Scrum aqui dentro, vão fazer a integração sempre, todos os dias, né? Eles se reúnem no final do dia para poder integrar todos os códigos que foram feitos. E aqui não vamos falar só de códigos, a gente vai falar também de integração de tudo aquilo que cabe. Eu estou escutando um microfone aí também, peraí. Vocês não conseguem mutar? Por aí? Só eu? Peraí. Tem que ser você, Adri. Todo mundo dá um mute all, aí depois se alguém quiser falar. Só para deixar, porque senão fica... Peraí. Deixa eu só enxergar aqui o que está acontecendo, peraí. Aí, joia, gente, obrigada. Que aí depois, quando a gente liberar os microfones, aí vocês conseguem ir se manifestando aqui com a gente também, tá bom? Mas só para não perder a linha de raciocínio aqui. Depois que eles fizeram tudo isso, então, eles vão ter todos os dias uma reunião diária, que é uma Nexus Daily Scrum, onde Scrum Master vai participar junto com os representantes apropriados de cada time, vão entender se eles conseguiram fazer a integração no dia anterior, se não conseguiu, por que não conseguiu, quais são os planos, então, para a gente conseguir melhorar no dia de hoje, para fazer esse negócio acontecer. Aí pega também até 15 minutos. Tudo aqui, ó, é dentro do time box do Scrum, ok? Aí eles pegam essas lições que acabaram de ver aqui na Daily Scrum do Nexus e leva para cada time fazer o seu, tá? Aí cada time vai fazer aquilo que recebeu input da Daily Scrum do Nexus, recebeu esse input, eles vão verificar se eles vão ter que fazer algumas mudanças ali em termos de tarefas durante o dia para poder fazer com que as coisas se integrem mais facilmente no final do dia e vão seguir a vida. E assim essa roda vai girando todos os dias. Ela é bastante, a gente fala, é bastante complexa, embora seja fácil da gente entender que temos um Product Backlog, que ele está priorizado, que cada time vai ficar com aquilo que lhe compete em termos de skills, que cada um monta o seu Sprint Backlog, que a gente tem um backlog de Sprint do Nexus que é único, que a gente tem um time de integração, que todos os serviços aqui do time de integração, todos os eventos sempre vai prevalecer em detrimento aqui ao que tiver no Dev Team, porque eles têm uma preocupação muito grande de integrar o tempo todo, eles têm uma preocupação em minimizar todos os impactos, em minimizar várias coisas que a gente pode ter aqui, e aí vão fazer as daily, né, até 15 minutos para o time de integração e até 15 minutos para cada time fazer o seu. Importante dizer que no momento de planejamento os times podem se conversar, embora cada um vai fazer o seu, que eles precisam entender quais são as interdependências para que cada um possa fazer o que precisa ser feito. E aí, depois disso tudo acontecendo, rodou ali de 2 a 4 semanas também, aí sim
tudo integradinho, tudo bonitinho, os representantes vão apresentar no Nexus Sprint Review tudo aquilo que foi feito, ou seja, né, um incremento integrado de todos eles aqui. Terminou de fazer isso daqui, o PO vai dar o feedback, né, em termos do produto, vai repriorizar o backlog do produto, caso necessário, vai tirar histórias que já foram concluídas, né, ou itens do backlog que já foram concluídos, vai mexer nisso daí, vai atualizar, de repente, um burn down da release, embora não seja obrigatório, mas são práticas do dia a dia que a gente usa. Feito isso, então existem aqui uma outra parte de mudança. Então, ó, só tem duas partes que mudam aqui no Nexus, né? Essa parte da Daily, que tem 2 Daily, e a parte da Retro, que tem 3 retrospectiva. Uma retrospectiva que acontece com o time do Nexus, né, que é esse time aqui de integração, que tem os representantes apropriados aqui, vão saber o que aconteceu, se foi integrado, se não foi, por que não foi, etc. Vai pegar esses inputs, levar para cada time Scrum, que vai fazer a sua própria retrospectiva, e vai pegar lições aprendidas daqui, vai voltar para o time de integração, vai fazer outra retrospectiva do Nexus, porque a ideia é que a gente tenha lições aprendidas do total, do global, tá? E aí, obviamente, tem todas as particularidades que quando a gente está fazendo lá a planning, a gente tem metas das sprints que somadas vão virar a meta da sprint global do Nexus. O Definition of Done, que vai virar o Definition of Done, ou seja, o conceito de concluído do Nexus. Tá? Então, são essas particularidades aqui que tem neste framework. Tudo bem até aqui? Aí tá ok? Chat? Algumas dúvidas? Quero ler. Tá lá no chat? Peraí, gente, que eu vou ler, para facilitar. Me guia onde? Então, aqui já foi, a da Natália já foi feito, né? O que é facilitar os eventos? Já foi falado, né? Tá bom, show de bola aqui. Ai, obrigada, Celina, que legal, obrigada. E aqui, ó, acho importante, cadê a Laura? Acho importante definir o que é impedimento. Tá, tive que explicar para a equipe que impedimento é algo que realmente não tem como o time resolver. Perfeito. Porque a primeira coisa que eu vou questionar se alguém bloqueia uma tarefa é: o que você fez para resolver? Já abriu o chamado? Já chamou pessoa X? Perfeito, perfeito, Laura. Acho que é assim que o time vai se tornando auto-organizável, independente para fazer acontecer, enfim. Perfeito, é isso mesmo. Até me fez uma grande lembrança de um time que o Scrum Master teve que sair para reunião e ficou o dia, né, preso nisso. Aí, um rapaz lá do time do Dev chegou e o login dele estava bloqueado. Ele não fez nada, ficou jogando o dia inteiro, pasmem, mas foi o que aconteceu. E aí o Scrum Master chegou no dia seguinte e falou. Ele estava junto, né, do time fazendo lá a daily, tudo que ele acabou participando. Aí esse rapaz virou e falou assim: então, eu não fiz nada ontem porque eu estava com o meu login bloqueado. Não vou fazer nada hoje se meu login continuar bloqueado. E isso está impedindo eu seguir meu trabalho. Nossa, imagina, o Scrum Master ficou muito doido. Ele virou e falou assim: cara, desculpa. Conversou em particular, obviamente, né? E falou: cara, não é possível. Era só você ligar para o departamento X, que está aí, ó, na tua frente, o número do ramal, e pedir para desbloquear. Resultado, o cara pediu para sair, né? Literalmente. Então, muito bem colocado, né? Cara, é impressionante como tem pessoas que agem dessa forma que é inacreditável. Mas tem que saber que impedimento é de fato algo que o dev time não consegue de jeito nenhum fazer. Então, aí sim, o Scrum Master vai e pede ajuda para poder resolver e ajudar a dar uma solução ali para o dev time continuar fazendo o que precisa ser feito. Tá bom? Dri, só um comentário, né? Para quem não é da TI, uma coisa legal, gente, é que as nossas reuniões
com quem desenvolve, com quem trabalha, em qualquer que seja o assunto, são diárias. São reuniões rápidas. E um dos pontos que a gente quer saber é sempre o seguinte, o impedimento. O que está impedindo a pessoa de fazer um trabalho? E aí, como a própria Laura comentou, o impedimento é algo que eu mesmo, sendo desenvolvimento, ou seja, o trabalho que eu desenvolvo, falta algum recurso para mim. Então, se o recurso for vontade, aí não tem como, né? Então, ou seja, é muito importante que tenha um time engajado, né, Adri? Qualquer que seja a área. Exatamente. E não é Valeu. trivial, né? Conseguir. Obrigada, mano. Tamo junto aí. E aí não é trivial você conseguir um time engajado. Não é da noite pro dia que você consegue que isso aconteça. Vai muito de maturidade, vai muito de trabalhar o feedback, trabalhar a comunicação, uma comunicação não violenta, né? Porque às vezes a pessoa desce, fala alguma coisa assim, mas eu falei a real. Cara, cuidado, né? Você falou a real, tudo bem, não tem problema de você falar a real, mas vamos lá, tem jeitos e jeitos na vida para lidar com as pessoas. Então não precisa sair metendo a bota, né, nas pessoas. Então tem muita coisa aqui para poder ser trabalhada, né? Então acho que comportamento é o que pega em tudo, em todos os projetos, independente se você está lidando com ágil, independente se está lidando com tradicional, enfim. É sempre isso daí, né, Ana, que você colocou e a Laura também colocou. Muito bem. E aí vou nessa dúvida aqui da Laura também, ó. Tenho muitas dúvidas sobre o que são épico, feature. E o meu Google tá junto, tá, gente? Doido. Features, né, tarefas, subtarefas, enables e como colocar tudo isso em um Kanban. Burn Down é alimentado pela entrega da história como um todo, ou subtarefas e etc. Vamos lá. Então, assim, épico e features, para não confundir as pessoas, eu sempre começo a colocar que são visões macros daquilo que a gente tem que entregar de produto para o cliente. Então, imagine uma funcionalidade macro. Eu vou falar aqui de um exemplo, depois vocês vão aí tentando fazer um depara, e aí a gente vai trabalhando em cima disso, tá? Imagine o seguinte, um épico de pagamento. Então, como cliente, eu gostaria de fazer pagamentos, N pagamentos, eu não vou ainda citar tantos. Eu vou agora quebrar isso. Então, isso daí seria um épico, seria uma feature, né? Eu tenho uma feature que vai me apresentar uma funcionalidade macro do negócio. Aí eu vou quebrar isso em tarefas. Aí essas tarefas, vamos quebrar essa daí, dessa do pagamento. Como cliente, eu gostaria de pagar com cartão de crédito bandeira X. Para, blá, blá, blá. Como cliente, eu gostaria de pagar com cartão Y. Como cliente, eu gostaria de pagar com um boleto bancário. Como cliente, eu gostaria de pagar com meios eletrônicos, e assim sucessivamente. Então, veja, eu quebrei um macro, né, uma visão macro de algo, de um produto que eu preciso, para menor partícula. Então, e para cada uma delas ainda tenho mais coisas. Agora, eu quebro em tarefas. Então, eu já tenho um macro, tá? Entendi que eu tenho que fazer um épico de pagamento. Desse épico, eu entendi agora que eu tenho várias histórias. Uma para cartão X, Y, boleto e eletrônico. Aí eu vou pegar cada história, e eu vou quebrar em tarefas. E se essas tarefas precisarem, em subtarefas. Então, são tarefas. Eu preciso de um script da bandeira X. Eu preciso montar um script XPTO. Eu preciso disso, eu preciso daquilo outro. Montei a tarefa. E dentro, de repente, de um script do script da bandeira, aí eu tenho uma subtarefa, por exemplo, falar com o pessoal do banco para ceder o script para eu copiar no meu código. Ok? Até aí, beleza? Aí já, né? Aí enables, como que a gente vai trabalhando dentro disso daí, né? Dentro do Kanban eu só trabalho com essas partes assim. O épico, histórias, tarefas e subtarefas, tá? Então, na minha visão aqui, é organizar o Kanban com isso. Beleza? Até aqui? Deixa eu ver se eu tirei todas as dúvidas. Espera aí.
Isso. O burn down, por exemplo, ele não é obrigatório. A gente usa o burn down em coisas eletrônicas, é só ir lá e deixar tudo configuradinho. Você clica e gera vários relatórios burn down de sprint, burn down de release, burn down do produto. Que mais? Deixa eu ver se eu estou alimentado pela entrega da história. E é alimentado pela entrega da história. A gente só considera concluído o item quando a história for concluída. Então, imagine, eu tenho um épico de pagamento. Aí eu tenho que trabalhar a história do pagamento do cartão X, do Y, do Z, etc. Quando eu concluo cada história, aí sim, ó, cada historinha é o meu feito, já tá ok. Só que, óbvio, vai também da definição de concluído do time, né? O que é concluído na visão do time. Para nós, a gente sempre fala que tem que ser algo que está sendo esperado como meta, mas que também precisa ser testado e precisa estar com, por exemplo, 100% de aceite, alguma coisa do sentido, tá? E que mais? É difícil, a Laura ainda, né? É difícil ainda mais com várias sprints que capotaram. O time fica acabado, fica mesmo. Acaba com o moral do time e a gente precisa aí, de alguma forma, ver como que a gente pode melhorar num planejamento. Né? Então, entender nas lições aprendidas lá na retrospectiva o que foi bom, o que foi ruim, o que deve ser melhorado, entender o que estão fazendo de repente no planejamento, se estão colocando tarefas demais, né? Histórias demais para serem concluídas, mas a velocidade do time ainda não comporta tudo isso. Tem bastante coisa. Vai me falando aí que a gente, enquanto der tempo, a gente vai trabalhando aqui, tá? E o Pércio aqui, ó, ainda estou em dúvida de quantos Scrum Master é definido no Nexus. Se é um para tudo... Ah, ótimo, Pércio. Então, o Scrum Master, ele tem um no time de integração. Este um do time de integração, ele pode compor um ou mais times dali desse ciclo todo. Não sei se vocês estão vendo, vocês veem meu mouse? Não. Eu estou aqui controlando, vendo se vocês veem meu mouse. Não? Sim? Dá para ver, Dri. Dá? Aí, obrigada, Flá. Então, ó, aqui, ó, tudo, né? Esse Scrum Master, ele pode ser membro, de repente, como Scrum Master de um ou mais time, desde que não caia, obviamente, os pratinhos, porque ele tem que dar atenção para cada time. Mas também pode contar com o melhor dos mundos, o melhor dos cenários, um Scrum Master no time de integração e um Scrum Master para cada time de desenvolvimento ali, tá? Então, não sei se eu respondi direitinho aí, mas qualquer coisa me deixam saber, tá? A Natália, né? Tretas são requisitos. Não, tarefas. Tá bom, desculpe. Tarefas são requisitos. Não, meu anjo. Requisitos, imagine os itens do backlog do produto. As histórias, por exemplo, né? Como eu citei aqui. Como X coisa gostaria de blá, blá, blá. Como, blá, blá, enfim. Isso é uma técnica de mercado que pode ser usada. Mas imagine que requisitos, eles são os itens de desejo de fazer aquele produto acontecer. Ainda está no nível macro. Pode ser em nível de épico, aí pode ser quebrado em histórias, enfim. Acho que tem mais gente tentando entrar aqui, eu não estava vendo, gente. Peraí. Aqui. Pronto, vamos lá. Da hora, ficou da hora. Não tem problema, Nath. Cadê? Que mais? Foi? Mas faz sentido? Bugs improvements. Pois é. E mais ainda, qual Scrum Master irá tratar os impedimentos e tratar dos problemas de cada time? Então, o Scrum Master de cada time deve tratar os impedimentos. Se o Scrum Master de cada time, por um acaso, ele for o mesmo do time de integração, é ele que vai ter que se virar nos 30 para poder fazer o negócio lá acontecer. Tá bom? Respondido até aqui? Bora, a gente vai continuar aqui então, para poder mostrar um pouquinho aí dos cases, né? De um livro que, nossa, nós somos suspeitos de falar, amo de paixão, que é do J.J. Sutherland. Ai, bonitinho, né? Você lembra o nome dele? Porque eu gravo o nome dos pais do negócio e o J.J.
Sutherland, ele é o filho do Jeff Sutherland. Ele é Jeff também, né? Mas aí eles colocam como JJ. Mas enfim, ele passa um case muito interessante no livro dele. Você consegue o nome do livro para mim? Por favor. Na infusão de empresas. Então ele conta o case da 3M em 2017, lá de Minnesota, que adquiriram a empresa Scott Safety. Eu não sei falar, gente. Safety. Da Johnson Controls. E aí, eles adquirindo essa empresa, que também é gigante, para vocês terem uma ideia, né, até um pouquinho de dados aqui aleatórios, é uma empresa que em 2017, eles bateram um recorde aí, eles bateram um faturamento de 30 bilhões de dólares. Olha só que delícia, que bênção. E quando foi nessa época, eles adquiriram a Scott por 2 bilhões de dólares. E é enorme essa empresa também. E eles precisaram fazer o quê? A fusão das duas empresas. E a fusão de duas empresas, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas não é trivial, não é fácil. E quando envolve, então, sistemas ou qualquer coisa do gênero, nossa, são noites e noites e noites varados tentando migrar um sistema para o outro. Mas o fato é que quando a gente está fazendo essa fusão de empresas, a gente precisa unir tudo, né? Desde a parte operacional até a parte aí de finanças. E aí ele pegou o Mark Anderson, que é o cara lá da 3M, falou, cara, ele não sabia nada de como manjar disso. Ele falou, eu vou tentar. E ele foi e implantou o Scrum at Scale, né, que é o outro framework escalado também, que uma das diferenças dele é que lá a gente tem mais POs, um PO por time. E aí ele pegou várias áreas aqui, por exemplo, operacionais, vendas, salários RH, processo, marketing, finanças, pesquisa e desenvolvimento. Cada área dessa daqui teve um dono, e aí eles começaram a orquestrar tudo isso de sprint a sprint. E aí foi muito legal, porque ele dá um depoimento lá para o J.J. Sutherland, que é aqui, né, ó, o Scrum nos permitiu mudar de estratégia, aprender ao longo do caminho e aproveitar as oportunidades nas fases finais do processo. Então, eles começaram a usar o Scrum e eles começaram a entender lá, aí desde o início, aí tem toda uma história, né, para contar aqui para vocês, mas desde o início ele começou a entender que fazendo as sprints dele de menor tempo possível, eles conseguiam entender onde é que estavam errando e como que eles poderiam montar a próxima estratégia, né? Então, eles foram aproveitando essas oportunidades e foram criando e fazendo o negócio acontecer. Então, ele sempre fala, né? Sempre no finalzinho dos processos, eles conseguiam capturar todo o aprendizado e pôr em prática para fazer essa fusão acontecer. Então, imaginem, saiu da TI totalmente e foi para um universo de fusão de empresas. Nós temos até, inclusive, a gente vai gravar agora na sexta-feira, né, Cleber? A gente vai gravar com um convidado nosso. Isso mesmo. Não é? Marcelo. A gente vai gravar um vídeo para poder subir lá no nosso canal do YouTube. Aliás, se inscrevam no nosso canal para poder receber aí as notificações. E ele vai contar para nós a fusão que ele fez. Na verdade, foi uma mudança, né? Que ele fez de uma empresa, a gente não vai citar o nome aqui, a gente, né, enfim, por toda a responsabilidade ética que nós temos, mas não vamos citar, só citamos esse daqui por conta de que está no livro e é público e está autorizado ali pelo próprio J.J. Sutherland. Mas ele vai contar para nós, e aí fica na expectativa para vocês ouvirem também. A gente já viu, já experimentamos isso daí junto com ele ali, com fotos, inclusive que ele apresenta para nós, do que foi a mudança de vários maquinários de uma indústria metalúrgica, né, mano? Isso, que ele conseguiu trabalhar aplicando o Scrum, a mudança de toda uma linha de produção. Uhum. E foi muito legal porque, a princípio, ele não tinha um histórico aqui no Brasil para que fizesse isso.
e ele conseguiu fazer de forma maestral, né? Deu certo, e hoje ele está agora levando essa possibilidade para outras áreas, né? Ou seja, outros desafios. Isso Exato. realmente faz todo sentido, né? Não é só software que tem muita coisa que a gente fala assim, por onde começar? Cadê o cronograma? É, Então, Adri, então tudo isso ele mesmo conseguiu lá de forma maestral. Ele vai contar em detalhes para a gente como foi, porque o dia que alguém quiser pensar o seguinte, puxa, eu tenho que fazer uma mudança, tenho que fazer uma grande alteração de linha de produção, por exemplo, já tem aí um histórico de como foi feito. Valeu, Adri. exatamente. Lições aprendidas de todos os lados, né? Valeu, eu. E aí, olha, até finalizo com esse negócio que o Kleber acabou de falar, negócio de cronograma, né? Eu amei de paixão essa frase de Sutherland que fala, é uma falha humana básica pensar dessa forma. Se eu pensar sobre isso o bastante, conseguirei remover todos os erros. É a ilusão de controle. É aonde muitas pessoas ainda perdem seu tempo em fazer planejamento. E planejo. É um planejamento que eu digo de 3 meses planejando, pensando que viu todas as coisas, pensando que conseguiu mapear todos os riscos. E à medida que ele põe a mão na massa, na primeira semana da mão na massa, ele já viu que tem erro. Ele já viu que vai ter mudança, ele já vai ver que vai mudar cronograma, ele já vai ver que mudou absolutamente tudo. Ou seja, perdeu-se tempo de 3 meses fazendo isso. Aqui no Scrum, a gente planeja muito mais. A gente planeja de 15 a 15 dias algo que efetivamente a gente vai pôr a mão na massa, experimentar, executar, sentir se de fato é aquilo que nós estamos vendo, ou seja, é um processo empírico. Ele é um framework empírico. A gente vai aprendendo à medida que a gente vai avançando. A gente aprende com as pessoas, a gente aprende com o produto. Então, tudo nesse caminho é empírico. Então, não adianta. Aqui, até no ágil, a gente tem um dos valores que norteiam nós, agilistas, né? Que fala exatamente disso. Respostas, modificações, mais do que seguir um plano. Então, assim, planejamos pra caramba, de 15 em 15 dias, erramos e aprendemos e construímos, e a cada item que a gente consegue dar como feito é uma vitória para todo o time. Até tem um time que também é difícil o time que eu não amo de paixão, né? Acho que todos os times que a gente ama de paixão. Um dos times que a gente ama de paixão, eu fiquei mega feliz, porque depois de vários problemas que aconteceram, de uma primeira sprint a gente não conseguiu entregar nada, numa segunda sprint a gente conseguiu entregar 2 histórias, numa terceira sprint a gente conseguiu entregar 2 histórias, aí na quarta sprint aconteceu isso que aconteceu, que a gente teve que ficar tudo home office, o que dificultou pra caramba, porque até ajustar todos os, né, como que vai ficar, vai ter que abrir VPN, como que a gente vai ter máquina virtual, etc, etc, enfim, tudo ajustadinho. Finalmente, agora a gente conseguiu entregar 4 histórias. E acreditem, é motivo de comemorar, é motivo de aplaudir o time, porque conseguiu aprender e está mostrando claramente que já conseguiu dar um dobro ali da questão de produtividade, driblando todos os problemas que estão acontecendo dentro da empresa. Então, acho que são casos reais que a gente traz aqui, que despertam o interesse de falar, cara, ok, beleza, estamos no caminho certo, errei também, tá ótimo, não tem problema, porque errar faz parte, mas a gente está aprendendo muito mais rápido. Ainda falando com um dos gestores lá, foi bem explicitado, né, todos os problemas que estavam acontecendo e que também tiveram, né, tanto o gestor quanto depois passou para C-Level, tiveram todos esses insights que aconteceram e toda a certeza de, se tivéssemos lidando de uma forma tradicional, nós não aprenderíamos agora que a gente está errando e por conta do que nós estamos errando. Porque nós ainda estaríamos planejando. Né? Então passaram aí 3 sprints, foi quando eu levantei uma bandeira, falei, cara, já vamos dar um aviso, dizer o que está acontecendo,
para que a gente possa ter um apoio maior e ter força à medida que a gente vai precisar de pessoas externas ao time e a gente possa aí ter essa força para trazê-los junto conosco. E isso foi feito, contando esse case aí também para vocês, para saber que nada é um mar de rosas, só que a gente consegue navegar no mar de erramos, aprendemos e a gente está conseguindo fluir cada vez melhor. Acho que essa é a pegada. Se Claire quer falar alguma coisa? Não, Adri, é essa mesmo. E aí a visão, para nós, como é a proposta desse webinar, o que nós estamos desenvolvendo nessa hora é menos importante do que o mais importante, que é o como nós estamos lidando com o desenvolvimento e com a incerteza. Então, essa que é o grande caminho. De novo, por isso que a gente estava falando sobre o backlog, ou seja, cada um de nós, nos seus projetos, nos seus desafios, tem um backlog diferente. A grande sacada é saber o seguinte, gente, não adianta trabalhar 24 horas por dia, eu preciso priorizar. E é isso que a gente vai buscar ali, com esse framework e depois colocando mais ferramentas, é sabendo o seguinte, como que eu entrego mais valor no menor tempo possível para o meu cliente. É claro que aqui nesse webinar nós estamos fazendo um resumo. Quem não conhece o Scrum, fala com a gente quer conhecer vocês, quer mostrar como que no detalhe dá para levar isso para cada realidade de cada um. E é muito que você falou, Adri, lidar com pessoas e pessoas que estão a fim de fazer esse desafio dar certo. Exatamente. Beleza? Ótima colocação, obrigada. Aí, vamos falar um pouquinho do Scrum no RH, né? Ai, que beleza. No RH, em universidade corporativa, onde a gente sempre busca, de alguma forma, né, entregas em ciclos curtos, a priorização, Kleber acabou de falar, né, ter agentes de mudanças, né, para poder entregar maior valor ao negócio, uma melhoria contínua, uma liderança ágil, para que a gente possa começar eu falo, encantar as empresas, mostrando que tem de fato um resultado e que a gente encurta esse caminho, obviamente, quando nós lidamos com isso. E o RH, eles estão passando por muitos desafios, né? Lidando sempre da forma como eles vêm lidando de anos. Hoje, eles se depararam com esse desafio de se tornarem ágeis também, assim como os times das empresas. Então, imaginem uma empresa gigante, com RH gigante, para poder comportar tudo aquilo, né, todo aquele universo, com várias demandas vindo de todos os lados, de todos os departamentos, e ele também ter que quebrar um pouco aquilo que eles estavam acostumados a fazer, para poder mudar um pouco o mindset, para poder fazer diferente. E aí, trago um case aqui para vocês de uma colocação aqui, e cabe, viu, gente, isso daqui, bom, acho que todos os temas cabe aqui a gente falar dias e dias sobre isso. Só que vou pegar um pedacinho desse RH e vamos ter aí um outro webinar no dia 21 de abril, aproveitando o feriado de Tiradentes, para que a gente possa trazer todos os insights só de RH. Tá? Vocês conhecerem público aí, que manja disso daí, que quer também aprimorar um pouquinho mais, que tá nesse universo tentando buscar algum tipo de conhecimento, nós vamos trazer convidados especialíssimos, né, junto com a gente, para poder bater um papo aqui com vocês e trocar ideia de como está sendo o dia a dia deles, esse desafio ou tentativa de implantação, ou já implantação, todos os choros que já teve e tudo que já enxugou de lágrima e tudo que já está conseguindo fazer rodar, e cada rodada que a gente consegue fazer é uma alegria e é motivo da gente comemorar. E uma delas foi esse case aqui, né, que a gente criou um fluxo quanto consultores dentro de uma universidade corporativa, onde antigamente recebiam as demandas de vários departamentos, e isso continua igual. Aí recebia por um micro departamento dentro do departamento que foi criado, entendia
o que o cliente queria, escrevia um documento gigantesco, passava isso para outro microdepartamento por e-mail, que levava mais ou menos uma semana para ter uma resposta. Aí depois essa resposta muitas vezes voltava com um ponto de interrogação, falando que não tinha entendido o que tinha acontecido. Aí retorna para essa base aqui, para esse micro aqui de novo. Aí não sei se vocês estão vendo meu dedo, né? Eu fico muito com o dedo. Enfim, aí retorna para esse cara aqui. Aí depois disso daqui, deixa eu admitir aqui a lei para aí, pronto. Aí depois disso daqui, aí voltava para o cliente que tinha pedido, lá na demanda, pedia para explicar de novo, voltava para eles, isso daqui mais uma semana, que mandava de novo para cá, mais uma semana, que se eles entendessem, ótimo, se não entendesse, volta para cá de novo. Eu sei que esse processo demorava 3 meses média para acontecer. Então, o que a gente fez? Esse microdepartamento a gente chamou de PO. Então, são os donos daquele produto, eles vão receber a demanda. Aí eles vão, então, criar isso daí, essa nova demanda dentro de um backlog que a gente criou. Aí vai chamar os envolvidos para uma micro reunião, que tudo foi adaptado ali dentro do ágil, né? Mas nessa pegada de que vamos realmente escutar o que o cliente quer, o que faz sentido para ele. Aí se reuniram de 30 a 40 minutos para poder construir juntos. Aqui a gente fez isso. Construíram juntos, então, uma visão desse produto, ou seja, daquela demanda de treinamento ou de qualquer coisa nesse sentido. Aí, dentro desse universo, quebravam em atividades. Cada um saía dessa reunião sabendo o que tinha que ser feito, o que estava sendo esperado de cada um. Aí eles executavam essa sprint, né, todos os dias, se reuniam, só que aqui a gente também fez uma adequação. A Daily Meet no Scrum puro são todos os dias e ponto. Aqui, como a gente tem muitas demandas vindo e essas pessoas elas acabam recebendo, em média, 30 demandas cada uma, ficaria inviável ficar fazendo reunião diária para 30 demandas, né? Ia passar o dia inteiro reunido e não ia fazer o que tinha que ser feito. Então, a gente adequou essa reunião para fazer um check, né, um checkpoint com eles, para entender o que estava acontecendo. Aí executava, terminava naquele período que determinaram, né, de 1 a 2 semanas, geralmente. Aí apresentava para o PO trazia esse convidado, se fosse o caso, ou colocava essa pessoa, esse demandante, por call ou por vídeo. Aí eles pegavam, faziam uma retrospectiva entre o time, entendiam o que foi bom, o que foi ruim, enfim, depois mandavam o e-mail aí para o cliente para poder mostrar aí essa proximidade do cliente, essa necessidade de escutar esse demandante, tá? Então, esse foi um dos casos que a gente já aplicou em RH, mais especificamente em área de treinamento em uma universidade corporativa. Mano, quer falar alguma coisa sobre isso? Kleber? Eu sempre. Opa! E aí uma coisa legal, né, que a gente já tem visto, o quanto a gente precisa que a área de gestão de pessoas, a de talentos, seja ágil. Por isso que a gente está trazendo esse webinar, por isso que a gente percebe que dentre as áreas que a gente tem as oportunidades de que elas se tornem mais ágil, que é a grande necessidade, sempre pessoas. Então, a área que cuida de pessoas tem realmente esse caminho a trilhar, né? E nós estamos trabalhando hoje, não podemos falar por contrato com alguns clientes, e de novo, por dentro, toda uma empresa que nós estamos reestruturando, por onde a gente está começando? Pelo RH. Então, esse é um caminho realmente de uma grande oportunidade e aonde faz sentido, porque essa é uma base. Quando você cria uma base, ou seja, uma área que é o RH, que é a gestão de pessoas estruturada, para ela rapidamente atender a necessidade dos colaboradores, com isso a gente tem muito ganho. Então, aí o caminho que a gente está trilhando e aí os exemplos de sucesso que a gente tem desenvolvido e outros que nós estamos fazendo agora dar certo também. É isso aí. Muito bem. Então, isso aqui é um pedacinho do RH para passar para vocês, mas também tem case de Scrum no Marketing, onde a gente precisou trabalhar aí com uma equipe de iogurtes, uma grande empresa, também cliente nossa,
que chamou a gente em outubro do ano passado, retrasado. Isso. Aí a gente fez o quê? Treinamos as equipes que estavam envolvidas, que a empresa é muito, muito grande, a gente começou diretamente nessa pegada. O CEO desta empresa estava ligado com a gente o tempo todo. Ele, inclusive, foi no treinamento. Ele escolheu a dedo quem ia fazer parte desse projeto. E nós tínhamos 2 equipes. Uma equipe só de gestores das áreas, e a outra equipe que a gente tinha gestores e analistas sênior das áreas. De marketing, de venda, de logística, enfim, estava a empresa inteira envolvida nisso. Porque eles estavam perdendo vendas, né, as gôndolas dos iogurtes já estavam sendo abastecidas de uma forma que para eles já não fazia mais sentido. Eles estavam conseguindo vender apenas 300 toneladas Brasil. Isso é pouco para eles. Então, a gente fez isso. Treinamos no ágil, mas a gente usou a ferramenta do Scrum, o Framework Scrum com eles. Em novembro, porque já estava no finalzinho tudo, até a gente conseguir ajustar a agenda de todo mundo, etc. Conseguimos uma agenda em novembro, onde nós sentamos com os 2 times e rodamos Inception. Né? Vamos rodar 2 Inceptions. A gente rodou simultaneamente. Era para poder descobrir o que nós íamos fazer para o varejo, o que nós íamos fazer para o atacado. E aí a gente definiu, né? Quem era o cliente, para quem que nós estávamos fazendo isso, qual era o perfil desse cliente, o que ele estava insatisfeito, quais eram as dores dele. Enfim, a gente investigou durante aí. Geralmente a gente roda Inception em 5 dias, eu tive que adaptar lá também. Um dos times eu fiz em 3 dias e o outro time foi em 4. E a gente conseguiu sair com um Project Backlog montado, priorizado e quebrado em releases de acordo com o que precisava cada cliente, o varejo e o atacado. E essas tarefas, né, depois que a gente... e detalhe, a gente já saiu inclusive com algumas tarefas já, tá? As primeiras tarefas a gente já sabia o que fazer, porque depois a gente foi fazendo de sprint a sprint. Quando a gente chegou, então, na primeira semana, e a gente foi fazendo de semana em semana as sprints lá. Por quê? Tinha problemas que a gente tinha que fazer de revisão de contrato, de acertar uma única pessoa para poder ir atender os clientes, porque os clientes estavam incomodados com isso. Então, eram ações que a gente tinha que tomar. Mudar, de repente, a embalagem. Mexer com a forma do contrato. Enfim, N coisas que não tinha nada a ver com tecnologia. Era tudo ações do dia a dia que a gente teve que pegar e mapear, entregar isso daí, né, de pedacinho em pedacinho, e executando e aprendendo para ver se estava certo, se o cliente estava melhorando, se ele estava dando ok para nós ou não, qual era o feedback daquele cliente para nós de semana em semana. E mesmo com os times, né, que a gente fala que os gestores daquela ocasião, se o time tivesse sido criado, até foi um feedback meu ao CEO naquela ocasião, cara, se a gente tivesse criado o time com pessoas, né, analistas que seja, mas não os gestores que já têm N coisas para fazer, nós teríamos fluído muito mais. E eu fiz o cálculo lá que nós fluímos 10% do que nós poderíamos fluir. E mesmo fluindo assim, dessa forma, apenas 10%, porque eles não conseguiam ficar focados o tempo todo, que a gente foi, obviamente, manobrando durante as sprints, como que eles poderiam lidar, pedir para os funcionários deles irem executando, etc. Quando chegou, isso daí começou em novembro, né, que a gente já pôs a mão na massa em meados de novembro. Quando chegou final de janeiro, a gente já tinha o resultado que vocês estão vendo aqui, de 600 toneladas. Então, assim, né, em 2 meses, o resultado dobrou e dobrou de verdade, gente. Não é case da caronchinha aqui, não, é fato, né? Então, estão seguindo lá com ágil hoje e fazendo o negócio acontecer. Óbvio, é um trabalho de tartaruguinha, de formiguinha, onde não depende só do escritório, e eles já perceberam isso também, não depende só do escritório ali de marketing, de varejo, de vendas, de logística, etc.
depende também da indústria, porque quando a gente resolveu mudar a caixinha do negócio, então quando a gente resolveu mudar a caixinha, a gente também tinha que ter a indústria no mesmo ritmo de nós. Então a gente encontrou o quê? Impedimento, né? Então lá eles não estavam seguindo ainda a mesma velocidade que a gente precisava. Então quem que a gente trouxe para o time? O cara que era o gestor de dentro da indústria das caixinhas de papelão também. Enfim, foi um case maravilhoso que eu passo aqui o dia inteiro contando. Bora? Edri, um comentário legal é que nesse desafio das áreas, muitas vezes a gente tem visto o seguinte: além do Scrum, nós estamos aplicando junto o Lean. Lean IT, Lean Office. Em função do seguinte, os impedimentos, muitas vezes, eles estão já enraigados na empresa. Então, para que a gente possa remover impedimentos e deixar o time trabalhar, nós temos que trabalhar no bastidor, dizendo o seguinte: olha, isso aqui precisa mudar, esse desperdício que acontece de forma corporativa tem oportunidade de melhoria. Então, junto disso, a gente percebe que mais técnicas, mais processos podem nos auxiliar a realmente melhorar a saúde das empresas. E aí uma reflexão importante é: a hora que nós saímos da condição que nós estamos agora, uma certeza, as empresas vão ter que ser muito ágeis. Ela tem que ser ágil hoje para trabalhar na condição hoje, que seria por home office, e mais ainda a hora que tudo voltar. E aí que a gente vai ver que o que nós estamos contando aqui faz todo sentido para sobrevivência e para o crescimento das empresas, de uma forma geral. Exatamente. Valeu. Obrigada. Aí o Scrum na construção civil. Também esse case aqui é do livro do J.J. Sutherland, onde ele fala, né, que tinha um rapaz que ele trabalhava nas obras das casas que eles iam revender. Eles faziam reformas nessas casas, e aí ele identificava, né, nessas casas o que tinha que ser reformado, aí montava a sua equipe, né, que está aqui até, ó, normalmente ela era formada por 2 pedreiros, um eletricista, um encanador e um marceneiro. Daí eles montavam um project backlog, separavam isso em tarefas lá no Kanban, e eles fizeram um planejamento que falasse: cara, a gente consegue entregar isso daqui em 6 sprints de 1 semana, ou seja, em 6 semanas. E aí toda semana era feita uma review, onde toda essa equipe apresentava ao Tom o que era construído, aí ele validava, dava um aceite ou não, ajuste ou não, aí eles atualizavam o project backlog e ia seguindo com o time em todas as reformas. Ou seja, até em reforma dá pra gente usar isso daí, até na construção dá pra gente usar. Eu sempre brinco, né, que até a gente compra um apartamento e ele tá na planta ainda. E de 15 em 15 dias, se você passar na porta da obra, que ela tiver, obviamente, saudável, né, fluindo do jeito que tem que ser, você vai ver ganhos ali dentro, né? Você vai ver a fundação acontecer, você vai ver algo crescendo, batendo a laje, as colunas, paredes e colocações de janelas, etc. Você consegue visualizar. Óbvio que o Scrum, ele está alcançando o mercado, que não é só da TI, aos poucos, mas que já foi visto em muitos lugares que dá para fazer dessa forma. Então é só mais um case aqui contando para vocês. Quer falar Dri, alguma coisa? não estava programado, eu vou contar. Conta aí. Gente, eu também mudando de imóvel, uma coisa que eu estou fazendo, talvez não dê tempo aqui, é o conceito de mínimo produto viável, MVP, e negociando com um key stakeholder, no caso a esposa, né? Ou seja, a chefe, né? De verdade, nós estamos negociando como que a gente vai fazer. Então, tem um backlog, ele está priorizado. Primeiro, a prioridade dele é entrar no imóvel, né? Então, tem ali toda a parte de documentação, depois as reformas mínimas. E tem coisas fantásticas que o stakeholder, né? No caso, o cliente ali, tratando como cliente, ele quer que é fantástico. Só que ele está, eu como ali trabalhando em algum momento como PO, estou fazendo o quê? Colocando no backlog lá embaixo. Dizendo assim, ó, nós vamos fazer, só não vai ser agora. Né? Nós estamos vivendo ali o Scrum real, né? E, gente,
stakeholder tem um poder e interesse é fantástico, né? Então eu estou obedecendo e gerenciando um backlog muito legal. É só fazendo aí quebrando o protocolo e contando aí. Muito bom, adorei. Aqui também na Sunset, a gente lida com ágil, obviamente, né? A casa de ferreiro não pode ter espeto de pau. Então, tudo que a gente faz também é em cima disso, é fazendo os nossos planejamentos, né? A gente chama de RRP, a nossa Review, Retro e Planning. A gente monta o nosso backlog, até uma carinha que depois, por curiosidade, eu mostro uma das figurinhas, que a gente põe figurinha, né? GIFzinhos, tudo bonitinho. E no nosso backlog não poderia ser o contrário do que um monte de post-it aí voando na cara das pessoas, de tanta coisa que a gente tem para fazer e que a gente vai colocando em cima disso. É muito louco, muito legal. Então, enfim, e assim, e não é TI, tá, gente? É desde a parte estratégica que a gente trabalha, marketing principalmente, né? É para montar esse webinar aqui para vocês, é tudo rodado com o Scrum, tá? E com o nosso Kanban, obviamente. Mas é tudo na Sunset é feito com ágil. Tudo. Até mesmo a nossa parte comportamental, a gente lida muito com isso, com feedbacks. A gente fala assim, gente, vamos trabalhar, vamos fazer feedback, pode ser sem filtro? É sem filtro, pelo amor de Deus. Vamos trabalhar dessa forma, sem mimimi, sem melindres. Vamos ser assertivos, não é assim, mano? A gente vai na veia, né, do negócio. É isso aí. É muito louco, muito legal. Sempre E é isso que a gente com cresce. objetivo, né? Isso aí. Né? E assim a gente cresce, e assim a gente engaja o time, e assim nós temos confiança cada vez mais um no outro, e assim o time vai crescendo nessa harmonia e um conhecendo o que o outro está fazendo, enfim, é muito legal. Eu sou suspeita de falar, né? Mas vamos lá. E Scrum, então, no setor automobilístico. Mano, tu toma frente aí, tu é o engenheiro mecânico aqui dessa parada. Legal, valeu. Conta para nós aqui um pouquinho, vai me falando para eu ir dando a passagem. Beleza. Tá? Então, gente, boa noite. Como a Adri comentou, imagina o seguinte, esse aqui, eu estava dou aula em graduação, além de pós, né? Isso aqui a gente trata com as indústrias, em termos de montadora e também autopeça, como fazer um carro. Vendo lá embaixo tem o conceito, tem a aprovação, tem os protótipos, e a gente percebe os desafios que a gente tem em projeto. Então, em resumo, uma forma de, infelizmente, medir o fracasso de um projeto hoje é o recall. Então, quem de nós, quer seja num veículo ou em outro produto, não tem casos de, infelizmente, falha. Então, esse é um processo que, se a gente, nas montadoras, temos que trabalhar com os fornecedores. E o desafio aqui é como pegar esse processo que já está pronto, tem uma série de desafios que levamos para o Scrum. Pode ir para o próximo, Dri, por favor. Legal. E aí um exemplo, gente, até eu vi algumas perguntas aqui, a gente vai deixar no finalzinho. O conceito, a inteligência, tá, em termos de MVP, é de sempre pensar o seguinte, como maximizar o valor. E uma coisa que eu adoro, por exemplo, aqui é quando a gente olha para essas fotos, por exemplo, de um Jeep. Então, o Jeep é da própria marca, né? Just Enough, existe até ele ficou conhecido pela qualidade com que foi feito, porque os clientes adoram, desde a época lá de quando foi feito os primeiros veículos de Just Enough Essential Pieces, né? Ou seja, somente o que é essencial. Então, no período lá que nós tivemos na Segunda Guerra, olha só que interessante, cabia uma caixa e o cliente conseguia montar, e somente com o que precisava. E essa evolução foi acontecendo dessa forma. Então, se eu pensar num backlog, a gente tem que pensar o seguinte, para o que meu cliente precisa, o que eu preciso fazer primeiro? Então, avaliando o que essa empresa fez, ela primeiro fez tudo o que o cliente precisava para aquele momento, e hoje, se a gente olhar aquela foto lá de 2018, hoje é um veículo muito mais moderno, com muito mais tecnologia, porém sempre, não estou fazendo propaganda deles, mas com o desejo do cliente de não perder o que é essencial. Então essa é uma visão importantíssima de MVP, em que o PO tem que sempre buscar priorizar, isso é realmente primordial. Então é aí que o PO tem que ter essa visão, e como a Adri mesmo comentou, quando necessário mudar. Pode ir para o próximo, Adri, por favor.
E aí, uma das perguntas, nós temos um curso com um parceiro que é esse aí, lá de um curso de Scrum para o segmento automotivo, que modéstia à parte não tem no Brasil, nós criamos até então, não tinha, que é o seguinte, imagina que e até um exemplo que me dá muito orgulho, existe uma competição da SAE, que é uma associação de engenheiros automotivos, em que eles fazem uma competição entre estudantes, da qual eu fiz parte e aprendi muito. E lá, o pessoal da FEI usou o Scrum já para desenvolver o Baja, e nós vamos continuar a fazer com eles os projetos, onde o backlog deles era fazer o carro. Então, lá em cima, quando a gente olha aquele ponto 1, que está muito detalhado, o que é essencial para fazer o carro? Como é que vai ser o motor, a suspensão e todas as áreas? Então, como nós tínhamos muitas pessoas, e a gente não vai trabalhar num time Scrum com mais de 9 pessoas, na parte do time de desenvolvimento, o que a gente está desenvolvendo com eles agora, essa é a proposta que nós fizemos, e eles estão agora desenvolvendo, os próximos passos deles utilizarem o Scrum, é trabalhar com Nexus, para que eles possam poder gerenciar os vários times, ou seja, o time de suspensão, de transmissão, de freio, de outras áreas, junto com quem vai de forma muito estratégica avaliar o quando tudo isso tem que ficar pronto e quando tem que ficar pronto primeiro, trabalhando com isso com o backlog da sprint e fazendo o que a gente sabe que é um desafio para a indústria, por exemplo, atender as datas de marcos regulatórios, ou seja, coisas que se você não fizer, você não vende mais o carro. Então, é aqui que a gente percebe que, em função da necessidade de melhorar, fazer o produto cada vez mais rápido, também na área automotiva dá para fazer. É claro que para isso a gente tem que ter um pouco mais de tempo para entrar em detalhes aqui, e é isso que eu queria mostrar para vocês. E a gente pode agora tirar dúvidas em relação a esse item e todos os outros. É isso aí, Dri. Legal, show de bola. E lembrando, viu, gente, lá no nosso site, né, www.sunset.com.br, e é com TTI no final, tá? Não é Sunset, é Sunset mesmo. .com.br. Lá a gente tem o nosso blog, temos alguns artigos ali que dá para vocês lerem e ver aí como que pode de repente contribuir. Temos o nosso canal do YouTube, vão lá, se inscrevam no nosso canal, dá um like, eu tô fazendo agora igual blogueira, né, mano? Nossa senhora, mas é sério, gente, a gente vai... Inscrevam no canal! É isso! Assina o sininho! Isso, por favor, para poder receber todas as notificações, tudo aquilo que a gente for publicando ali para vocês. Obrigada! Vai me ajudando, Tuts, vai me ajudando. Então é isso daí. Fechou. Valeu, Mori. E aí tem muitos outros, né? Muitas outras coisas para a gente poder. A gente acho que vai agora para tirar as dúvidas e depois a gente vai brincar, né? Vai, eu vou voltar. Só porque eu amo de paixão esse slide, eu vou voltar para depois publicá-lo novamente. Vamos para as perguntas? Vamos lá. A Mana vai me mandar as perguntas aqui para eu conseguir ler tudo de uma única vez, assim fica fácil, fica mais objetivo. E só aproveitando, né, Adri? Gente, até pelos meios de comunicação ali, todos que a Adri já falou, né? Todos os canais que a gente tem, se eventualmente a gente não conseguir responder, a gente quer conhecer vocês. É isso? Então entre em contato com a gente. Então, puxa, olha, não deu tempo, é claro que a gente tem um tempo limitado aqui, mas a gente quer conversar com vocês e estamos aqui para desafio, tá bom? É isso aí, vai lá, Adri. Vamos lá, vamos lá. Então, tirando a dúvida aqui a primeira, ó, da Alessandra. Dri, mais ao final da sua apresentação, pode esclarecer uma dúvida? Diferenças, se houver, entre o Nexus e o LESS. Existe. Entendi que são bem similares. São, Ale, são bem similares, só que o LESS, a gente tem uma particularidade de ter, porque às vezes eu confundo também aqui, tá? Deixa eu até pegar um meu material de apoio aqui, calminha, porque tem uma particularidade na quantidade de pessoas no time. E se não me engano, no LESS ele tem de 4 até 6 pessoas, eu não lembro direito, 4, alguma coisa assim. Peraí que eu já falo direitinho, rapidinho para vocês, se o meu computador contribuir comigo. Vamos lá. Vai pro próximo, Dri, a gente vai continuando, vai lá. Não, mas é que eu já tenho que abrir aqui o negócio, senão não vai dar. Senão ele nunca vai abrir o negócio. Entendi. Então, peraí.
Peraí, o Les, ó. O Les é o primeirão. É isso aí, a particularidade dele, cadê, ó? De 2 a 8 equipes, tá? Mas também funciona da mesma forma. Aqui também só tem um único PO, tá? O Project Backlog também é grande aí o suficiente, só que só tem um Project Backlog. Ele é muito similar ao Nexus. Só com essa particularidade aí. Beleza? Qualquer coisa, me avisa. A Fabiana, deixa eu ver. Como avaliar individualmente os integrantes dos times ágeis? Tem ferramentas que têm a funcionalidade de pontuar as tasks, mas ainda fica muita discussão sobre que critérios usar para pontuar. Por tempo de execução, por esforço, já trabalho com Agile e testei os 2 critérios, mas sempre é um dilema, sim. E assim, a gente sempre fala que de time para time pode mudar, tá? Primeiro que assim, os próprios membros do time já se autoavaliam. De alguma forma, o Dev Team já tem força suficiente, inclusive, para poder pedir ajuda ao Scrum Master de falar, cara, fulano não dá. E aí, obviamente, o Scrum Master, como ele não é o gestor daquele time, ele vai pedir apoio ao gestor de pessoas para poder tomar alguma ação que precisa em cima daquilo. Então, só que assim, o que acontece, né? No Scrum, ele dita muito que a gente tem que ser auto-organizável. Para isso acontecer, precisa de maturidade. Para isso daí acontecer, a gente precisa de treinamentos, de engajamento, de feedback, de comunicação. Aliás, são temas aí que a gente pode fazer, hein? De encontros, hein? Não sei Com se vocês... certeza. Não é? Já cabe lá no RH, né? Imagina no RH. E aí, como é que eu faço para avaliar, né, Adri? Bom ponto. Exatamente. Então, assim, são várias coisas, tá? A gente não calcula, obviamente, a produtividade de uma única pessoa, porque a gente sempre fala, se um errar, todos erram, se um acertar, todos acertam. Só que a gente sabe que existem avaliações de desempenho. Isso tá ainda uma coisa que até a gente convida vocês para poder chegar aí no nosso webinar do dia 21, que vão ter aí as pessoas também convidadíssimas dessas áreas, que também vai contribuir com a gente em tudo que eles estão hoje passando. Porque antes, é o gestor imediato que faz. Agora, os times estão praticamente aqui, o gestor está aqui, e quem está no dia a dia, ali no front, etc., são eles mesmos, né? O Dev Team, o Scrum Master e o PO. Então, como fazer? Tentativas e erros. Assim, tem time que a gente, particularmente, fala, cara, essa pessoa aqui fica de olho, porque você já nota, né, o Scrum por si só, ele já evidencia as pessoas que estão fazendo corpo mole, as pessoas que não sabem tecnicamente, mas ela não está fazendo corpo mole, ela quer fazer a diferença. Isso é perceptível, tá? Para nós, para o time, para todo mundo. Então, particularmente, a gente não prega essa divisão, tá? A gente não prega esse negócio de ficar fazendo avaliação individual. Só que a gente sabe que individualmente a gente pode fazer e deve dar o feedback para eles. E dado esse universo dessa comunicação e essa tentativa e erro que acontece dentro dessa gestão agora mais humanizada, aí cabe, de repente, você olhar o todo. Mas eu não aconselharia, Fabi, você olhar aí por tempo de execução de cada um, tá? Porque você acaba unindo ou generalizando júnior, pleno e sênior. E aí fica um negócio meio que desequilibrado, por isso que dá esse dilema muito grande, tá? Cabe aí, eu brinco que cabe um bate-papo só para poder falar disso daí. Não sei se contribuir aí contigo ou não, mas qualquer coisa me deixa saber, tá? O Álvaro, boa noite. É Álvaro? Sou psicóloga ou psicólogo? Deve ser psicólogo. Gostaria de saber se posso utilizar o Scrum também em grupos terapêuticos. Se você tiver... olha, eu vejo que dá pra gente fazer isso, tá? Álvaro, me corrija, por favor, se eu tiver errado. Se eu tiver errado aqui, tá? Mas você faz por grupos. E aí você precisa validar quais são os resultados que esses seus pacientes estão trazendo para você.
Então, você faz de semana em semana? Eu acredito que sim. Então, é assim, e acho que cada semana, esse grupo de pessoas que você está fazendo essa terapia, tem que te trazer alguma melhoria, tem que fazer alguma lição de casa que possa contribuir aí com eles próprios para poder se desenvolver. E aí eu acredito que você deve ter alguma maneira de medir esse progresso. E aí sim dava para você virar um PO disso daqui, né? E obviamente você vai ter só você como PO, você como Scrum Master, é uma bela de uma adaptação, mas ter os dev time que são seus próprios pacientes, que vão de semana em semana te entregar algum resultado. E aí você vai medir esse resultado, você vai aceitar, vai rejeitar, ou vai, né, obviamente, nos seus termos, com com todo o seu estudo, aplicar dessa forma, mas dá para aplicar. Né? De repente, para você não se perder numa dessa, montar um Kanban para cada cliente teu, né, para cada paciente. Enfim, que são vários insights que vêm na minha mente, assim, porque a gente já viu tanta coisa e tanta gente perguntando, e as pessoas vão e aplicam, e depois contam pra gente, que eu acho que essa daí é mais uma sugestão que, de repente, você pode aplicar e depois vir aqui de volta contar pra gente, pode ser? Rodri, e aí um insight aqui imagina que legal você já ter um backlog e saber priorizar esse backlog. Ou seja, organizar as ideias, saber tudo o que eu quero e o que eu quero primeiro. Uhum. Onde eu quero chegar com qual prioridade, né? Isso, legal. Legal. A Laura, que linda, já fui lendo mais um pouquinho aqui, mas eu vou parar de ficar lendo, tá? Porque a gente tem que seguir. Mas que legal que a gente vai poder participar. Que linda, obrigada, Eli também. Beijo para todo mundo. Não dá para ficar lendo agora tudo, que tô tomando bronca que eu tô lendo aqui. Ok, o que mais? Espera, calma. Agora, então, a gente pode brincar? Agora a gente pode brincar, mano. Tá liberado a gente brincar. Oba! Aí a galerinha que já conhece, que já está nos seguindo aí há algum tempo, que a gente tem maior gratidão. Eu espero que de alguma forma todos vocês também que estão chegando pela primeira vez aqui no nosso bate-papo, que possam nos acompanhar sempre que possível. Valeu, parceiro. E aí a gente tem um hábito de brincar um pouco com algumas perguntas dentro desse universo que nós passamos para vocês, tá bom? Eu não sei se vocês já ouviram falar no Kahoot, mas a gente faz isso daí através do celular, né? Vocês vão olhar a tela que vocês estão olhando e no celular vocês vão acessar um link e nesse link vocês vão acessar vão colocar um número de um PIN, que eu já vou mostrar aqui para vocês como funciona, e é gratuito, é levinho, não precisa baixar o aplicativo se não quiser. E aí vocês vão respondendo as perguntas que a gente vai fazendo aqui para vocês. Tá? São 10 perguntinhas apenas, só para a gente poder fechar o nosso webinar aí com chave de ouro, com vocês participando, não mais agora através de um chat, mas aqui através de um áudio, de vídeo, que a gente também adora ver a carinha de vocês, é muito bom. E aí eu vou mostrar para vocês como que é a cara do Kahoot, antes de apresentar o próprio Kahoot, tá? Então, vamos lá. Esse aqui é o nosso grupo, né? Um ágil para chamar de seu, lá no nosso Meetup. Fiquem à vontade para adicionar no grupo, para poder publicar também, para poder mostrar aí, compartilhar com a galera, se vocês estão curtindo aqui o nosso trabalho. Pronto! Uia! Fê ganhou! Amores, que coisa boa! Vamos lá. Puta, é verdade, né, meu? Maga, olha aí, a Mana tá te ajudando aqui, hein? Falou que você deveria ganhar o prêmio porque você é a 4ª vez que fica em 3º lugar. Ai, que legal. Amores, cadê? Que mais? No mais, Maninha, você consegue colocar aí no chat os nossos canais? Pessoal, siga a gente nos nossos canais, no nosso Instagram, Facebook, LinkedIn, enfim, entre em contato com a gente, nos deixa saber, por favor, se vocês estão curtindo, conversem aí com a gente as dificuldades que vocês têm para ver se de repente a gente pode criar novos temas para bater um papo aqui, enfim. Estamos preparando também aqui dentro de casa, em breve, nossos cursos online, né, em termos de ágil,
Que mais aqui? Cadê? Tem um videozinho novo nosso lá no YouTube que nós gravamos para brincar um pouquinho, para poder falar de visão do produto, e vão ser episódios. Depois vocês contam pra gente se vocês estão curtindo, tá? Mas a gente fez por episódios, montando a visão do produto, depois cenas do próximo capítulo, aí a gente vai falar de Project Backlog, cenas do próximo capítulo, já tá tudo feito, tudo bonitinho, e a gente vai liberando aí em um prazo de 2 dias a 2 dias, de 3 a 3, ou 2 vezes por semana. O fato é que nós temos tudo isso já elaborado. É uma forma, obviamente, nossa, né, caseira de fazer, mas para deixar vocês com conteúdos, e vão nos dando feedback, vão entrando em contato com a gente, e é isso. Kleber, falar alguma coisa aí? Quero sim. Gente, espero que vocês tenham gostado. Nós tivemos um tempo aqui para contar muita coisa em um tempo curto, e a grande mensagem é a seguinte: para o pessoal de TI, Scrum é muito bom, é muito importante dar certo. Para nós, que muitas viemos de outras áreas e temos que aplicar em outra área, quem puder embarcar nessa é sair muito, muito na frente. Então, você vai conversar com muita gente e fala assim, mas o que é isso? Então, isso não é um motivo ruim, é bom. Vai porque embarca, porque isso é uma vantagem, porque faz todo sentido. Ok? Então, a gente não está limitado a software, e muitas vezes muitos termos podem no começo ser novos, podem fazer algum tipo de desafio para a gente para entender, mas depois que você embarca, você não quer mais sair. Tá bom? Então sejam bem-vindos. Isso aí, Dri. Eu aqui no mudo. Pega na veia e a gente se apaixona, né? O fato é esse. Espero que de alguma forma vocês possam sei lá, que a gente possa ter contribuído um pouquinho aí com vocês, esse universo que é tão vasto, tem tanta coisa para a gente ver, tem tantas ferramentas que a gente usa no mercado, como o Kleber já colocou aqui, incluindo, né, visões do Lean, né, do Lean Office, do Lean IT, do Lean Manufacturing, e lá vem o meu Google de novo falar comigo, mas é isso, amores. A nossa gratidão fica aqui pela participação de vocês, pela disposição do tempo de vocês. Quero deixar claro, né, que é uma iniciativa nossa aqui da Sunset, não só por conta dessa quarentena, mas algo que a gente quer se aproximar muito de vocês. Nós queremos trocar essa ideia, a gente fala plantar sementinha a sementinha, para que todos nós possamos ir no mercado e fazer acontecer, e fazer acontecer de uma forma correta, fazer acontecer do jeito que tem que ser, e principalmente olhando muito pessoas, né, que é o que nós somos, e que às vezes algumas faculdades faz com que a gente esqueça desse detalhe, né, de ser humanos. Então que a gente possa levar um pouquinho disso para vocês, e que vocês possam também, de alguma forma, compartilhar e seguir essa linha aí para todas as pessoas que vocês querem bem e querem que também cresçam e evoluam aí junto com todos nós. Muito, muito, muito agradecida de todo o coração, mais uma vez, pela participação de vocês. Fer, fica com a gente para você passar o endereço tudo bonitinho, que você já sabe o que você vai ganhar. Êêê! O nosso livro, que eu sou apaixonada, que eu falo que todo mundo tem que ler umas 500 milhões de vezes, que é o do Dale Carnegie, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Fechamos, amores? Tamo junto, vamos fazer uma fotinha? Amores, vocês não querem liberar o vídeo não, para vocês aparecerem aqui, pra gente printar a tela e publicar para todos os lados? Ai, como eu adoro ver os rostinhos de vocês. É muito bom. Que linda. Oi, amor. Oi? A Tuti está aqui, faz tempo que eu não vejo. Muitas saudades. Ai, nem me fala. Eu também. O que foi que você falou? O problema é liberar vídeo na quarentena, né? A gente fica acabada, né? Passei um batonzinho aqui. Senão tava difícil. Tá nada, Tara. Tão lindos aí. Ai, que linda Elisa agora também com... Ai, que lindo que ele tá ali junto também. José Carlos, Felipe. Gente, que lindos, que ótimo vê-los. Yuri tá aqui, Pécio. Acho que falei de todos. O Igor, a Lu, o Clever, a Fer, a Aline. Ai, amores, obrigada. A Cá também. Anjos, muito obrigada. Vamos fazer o nosso para nosso
para nossa foto oficial. Vamos lá, cadê o Mamá? Abaixa aí pra gente ver você também. Cadê as criançadas daqui? Cadê? A Laura também apareceu. Ê! Cadê? Eita, que legal. A Daniel também tá aqui. Bora. Bora, amores. X? Sim. Calma que ela tá sem óculos, pera. Deu? Ficou bom? Você viu? Faz mais uma, pera. Foi? Ficou bom? Deixa eu ver, vamos ver se ficou boa, pera. Ficou ótima. Sem óculos, ela disse. Mas, meus amores, deu? Ficou boa mesmo? Cadê? Não, eu acho que a Tuts vai brigar com a gente. É muito ruim. Não, sabe Não, mais um. Foi bem na hora que você, de alguma forma, que saiu de boca mais aberta. Assim, ó. Ah, não. Vamos mais uma, por favor. Tá vendo? Ainda bem que deu. Ó, vou ficar de boca fechada agora. Não, um sorrisão lindo que tu tem. Vai, vamos. 1, 2, vamos. Cadê? Vai. Calma, pera, calma. Nossa fotógrafa oficial. 1, 2, 3 e... Vamos ver. Ficou? Agora eu sou fiscal de foto. Pode respirar. Fiscal de foto. Pera, é porque ela tá sem óculos. Eu preciso ser fiscal. De Scrum para fiscal de foto. Olha aí. É. Quem era a Mana? Quem entrou como a Mana? Adorei. No jogo. Quem quis se revelar. Mas é isso. Vamos? Ficou bom? Pera que tá carregando o negócio aqui, que não dá pra ver ainda. Tá carregando só. O cachorrinho também saiu, Laura? Não, dessa vez não, esqueci. Puxa. Ficou? Ela tá arranjando encrenca aqui. Aí. Bom, meus amados, bom estar com vocês. Bom vê-los aqui, bom conhecer pessoas que eu ainda não conhecia. Sejam muito bem-vindos todos sempre. Gratidão no nosso coração e até Muito obrigada, foi demais.